Quando falamos de clínica psicanalítica, não estamos falando de técnica de intervenção, protocolo de melhora emocional ou método de adaptação social. Freud não funda um tratamento, ele funda um modo radicalmente novo de escutar o sofrimento humano. A psicanálise nasce como clínica no momento em que Freud faz uma ruptura decisiva com toda a tradição médica e moral de sua época. O sintoma não é um defeito a ser corrigido, ele é uma formação de sentido e isso muda tudo. A clínica começa onde o sentido não é óbvio. Na medicina, o sintoma é sinal de uma disfunção biológica. A meta é eliminar o sintoma. Na psicanálise, o sintoma é uma mensagem cifrada do inconsciente. Ele não é ruído, é linguagem. A pessoa chega dizendo: quero parar com a ansiedade, quero deixar de repetir relações destrutivas, quero acabar com essa culpa, quero parar com esse medo. Mas, para a psicanálise, a pergunta não é como tirar isso. A pergunta é o que isso está dizendo, porque o sintoma não é um erro. Ele é uma formação de compromisso. O que isso significa? O sintoma é o resultado de um conflito entre um desejo inconsciente que não pôde se realizar diretamente, uma defesa do eu que impede esse desejo de se tornar consciente. O sintoma é, ao mesmo tempo, uma satisfação disfarçada e uma fonte de sofrimento. Ele é paradoxal por estrutura. É por isso que o sujeito sofre com um sintoma, reclama do sintoma, diz que quer se livrar dele, mas repete. Porque o sintoma não é só dor, ele é também uma solução psíquica, a melhor que o sujeito conseguiu construir para lidar com um conflito impossível de simbolizar diretamente. A clínica começa quando o analista não entra na lógica. Vamos eliminar isso, mas sim vamos escutar o que isso está sustentando. A descoberta clínica de Freud, o inconsciente é ativo. Freud não inventa o inconsciente como ideia filosófica. Ele é levado ao inconsciente pela escuta clínica. Ao trabalhar com histéricas, obsessivos, fóbicos, ele percebe algo decisivo. Lapsos não são acidentais. Sonhos não são aleatórios. Esquecimentos têm intenção. Repetições têm lógica. Existe um pensamento que não é consciente, mas é organizado, coerente e insistente. O inconsciente não é um porão caótico, ele é estruturado. E mais, ele é ativo, ele produz sintomas, atos falhos, formações de linguagem, fantasias, escolhas repetitivas, destinos amorosos. A clínica psicanalítica, portanto, não é a clínica do comportamento observável. É a clínica daquilo que insiste, apesar da vontade do sujeito. O paciente diz: eu sei que isso me faz mal, mas eu faço de novo. Esse eu sei, mas é a entrada da clínica. O sofrimento não é só do presente. Freud percebe que o sofrimento psíquico não se organiza apenas pelo aqui e agora. Ele se organiza por experiências infantis, fantasias, desejos proibidos, relações primárias, identificações inconscientes. Mas não se trata de memória como arquivo histórico. O passado na clínica não aparece como lembrança fiel. Ele aparece como repetição atual. O sujeito não lembra, ele atua. Ele repete o abandono, a rejeição, a humilhação, a culpa, o lugar de não ser visto, o lugar de ser responsável pelo outro. A clínica não é a arqueologia do passado, é leitura da repetição do presente. A transferência, o coração da clínica. A psicanálise não é conversa sobre a vida, é uma experiência específica de lá. O paciente não fala de suas relações, ele reencena suas relações com o analista. A isso Freud chama de transferência. Na transferência, o analista passa a ocupar lugares que pertencem à história do sujeito. O que não escuta, o que abandona, o que exige, o que decepciona, o que salva, o que julga. A clínica acontece quando isso aparece
na relação e não apenas como relato. O consultório vira um laboratório vivo do inconsciente. O analista não é guia nem conselheiro. Se o sintoma tem sentido, se o inconsciente fala, se a repetição tem lógica, então o analista não está ali para ensinar o paciente a viver. Ele não ocupa o lugar do mestre, o lugar do pai ideal, o lugar da consciência moral, o lugar de quem sabe o que é melhor. O analista ocupa uma função muito específica. Ele sustenta o lugar onde o sujeito pode falar sem que seu discurso seja corrigido, moralizado ou adaptado. A escuta analítica não dirige a vida do paciente. Ela dirige a fala para o ponto onde o sujeito se divide. A clínica é do sujeito, não do comportamento. A psicanálise não pergunta: você está funcionando bem? Você está produtivo? Você está adequado? Ela pergunta: que lugar você ocupa no seu próprio desejo? O sintoma, a angústia, a repetição, tudo isso é via de acesso à posição subjetiva. A clínica psicanalítica não visa normalizar, visa permitir que o sujeito reconheça sua divisão, se responsabilize por seu desejo, possa suportar a falta, deixe de ser totalmente governado pelo que desconhece. A clínica não promete felicidade. Freud é claro: a psicanálise não transforma sofrimento neurótico em felicidade plena. Ela permite algo mais radical: trocar o sofrimento cego pela responsabilidade subjetiva. O sujeito não se torna perfeito, ele se torna menos alienado do próprio inconsciente. Em resumo, a clínica psicanalítica se sustenta em 4 eixos fundamentais. Primeiro, o sintoma tem sentido. Segundo, o inconsciente é ativo. Terceiro, a repetição fala do passado no presente. Quarto, a transferência é o campo onde o inconsciente se atualiza. Não é técnica de ajuste, não é terapia de orientação, não é pedagogia emocional. É um dispositivo onde o sujeito pode, pela fala, se encontrar com aquilo que sempre determinou, sem que ele soubesse. A regra fundamental, a associação livre. Se há um dispositivo que inaugura a clínica psicanalítica, é este. Freud substitui hipnose, sugestão, direção médica por algo muito mais radical: a palavra do paciente como via principal de investigação. A regra é simples na forma, mas estruturalmente revolucionária. Diga tudo o que lhe vier à mente, sem selecionar, sem organizar, sem julgar. Não é uma orientação moral, é um dispositivo técnico para contornar a censura psíquica. Por que a associação livre é necessária? Porque o eu não é transparente para si mesmo. Se o paciente fala de modo organizado, coerente e lógico, ele fala a partir do eu adaptado, discurso socialmente aceitável, narrativa que faz sentido. Mas o inconsciente não se manifesta na narrativa pronta. Ele aparece no desvio do assunto, na quebra da sequência, na lembrança aparentemente banal, na frase que não tem nada a ver, na contradição, no silêncio súbito, naquilo que o paciente diz. Isso não é importante. É exatamente aí que a clínica se instala. A censura e o aparecimento do inconsciente. Freud demonstra que há uma instância psíquica que filtra o que pode ou não chegar à consciência. Essa função está ligada ao eu e ao superego. O que é inaceitável, doloroso ou proibido é recalcado, retorna disfarçado. O sintoma já é um retorno disfarçado, mas a fala também é. Quando o paciente tenta falar direito, ele está sob censura. Quando ele fala mal, ele começa a falar a verdade do inconsciente. A associação livre não é conversa solta. Erro comum: achar que a psicanálise é deixar falar qualquer coisa. Não é. A associação livre produz uma fala menos controlada, mas não menos estruturada. Ela revela
encadeamentos inconscientes, redes de significantes, repetições semáticas, deslocamentos, condensações. Ou seja, a fala aparentemente dispersa é, na verdade, altamente determinada. O analista escuta não um conteúdo interessante, mas a lógica que se repete. A fala como via de acesso ao inconsciente. Freud faz uma descoberta decisiva. O inconsciente é acessível pela palavra, não por introspecção, não por força de vontade, não por insight racional, mas pela fala que escapa ao controle. A palavra na clínica não é informação, ela é ato psíquico. O sujeito, ao falar, produz lapsos, trocas de palavras, hesitações, risos fora de lugar, esquecimentos, mudanças de tom. Tudo isso é material clínico. O papel do analista diante da associação livre. Se o paciente associa livremente, o analista escuta de modo específico. Ele não completa frases, organiza a narrativa, ajuda a entender rápido, dá sentido imediato. Ele sustenta um tipo de escuta que Freud chamou de atenção flutuante. Ou seja, o analista não fixa a atenção em um ponto específico, mas se mantém aberto ao que emerge como significativo na cadeia associativa. O paradoxo clínico: quanto menos o paciente tenta ser coerente, mais sua verdade inconsciente aparece. Quanto mais ele tenta explicar, mais ele se afasta do que o determina. A associação livre não é liberdade absoluta. Ela é a forma clínica de deixar aparecer a determinação inconsciente. Em termos clínicos, a regra fundamental permite que o sintoma se ligue à história do sujeito, que o desejo apareça sob forma deslocada, que o recalcado encontre vias de expressão, que a repetição se torne legível, que o sujeito escute o que ele mesmo diz sem saber. Sem associação livre não há clínica psicanalítica. Há aconselhamento, psicoterapia diretiva, orientação. Com a associação livre, abre-se o campo ONG. O sujeito começa a falar além do que ele pensa que sabe. A transferência, o coração na clínica. Se a associação livre abre a porta do inconsciente, é a transferência que faz a clínica acontecer de fato. Freud percebe algo decisivo, algo que muda completamente o rumo do tratamento. O paciente não apenas recorda seu passado, ele o revive na relação com o analista. Isso é a transferência. A transferência não é sentimento pelo analista. Ela não é simplesmente gostar do analista, confiar no analista, ter raiva do analista. Isso pode aparecer, mas isso é a superfície. Transferência é um fenômeno estrutural. O paciente desloca para o analista posições afetivas que pertencem às suas relações primárias. O analista passa a ser investido como se fosse o pai que não escutava, a mãe que exigia demais, a figura que abandonava, a autoridade que julgava, o outro que precisava ser agradado, o objeto impossível de satisfazer. Nada disso é sobre a pessoa real do analista. É sobre o lugar psíquico que ele ocupa. Por que isso acontece? Porque o inconsciente não é passado morto. Ele é estrutura viva. As relações infantis não ficam armazenadas como lembranças neutras. Elas formam modelos inconscientes de laço que organizam. Como o sujeito ama, como ele se sente amado, como ele espera ser tratado, como ele reage à autoridade, como ele lida com a ausência, a rejeição, o desejo do outro. Esses modelos reaparecem em toda relação significativa. A análise se torna uma relação significativa. Logo, esses padrões se atualizam ali. A clínica acontece por causa da transferência. Freud faz uma virada fundamental. No início, ele via a transferência como obstáculo. Depois, percebe. Ela é o próprio campo de trabalho da análise. Sem transferência, o paciente falaria sobre sua vida. Com transferência, ele vive sua vida ali. Ele não diz apenas,
Eu sempre sinto que não sou ouvido. Ele passa a sentir: você não está me ouvindo. A repetição sai do discurso e entra no laço. É nesse momento que a clínica acontece. A repetição substitui a lembrança. Freud formula isso de maneira decisiva. O sujeito não recorda o recalcado. Ele repete a posição de rejeitado, a posição de culpado, a posição de salvador, a posição de invisível, a posição de quem deve se adaptar, a posição de quem precisa provocar a perda. E faz isso com o analista. O consultório vira o palco onde a estrutura psíquica se encena. O analista como suporte de um lugar, não como pessoa. A técnica exige algo essencial. O analista não responde à transferência de modo pessoal. Se o paciente o ama, ele não se coloca como objeto amoroso real. Se o paciente o odeia, ele não se defende. Se o paciente o idealiza, ele não ocupa o lugar de mestre. Por quê? Porque se o analista entra no jogo pessoal, ele sai da função analítica. O que importa não é o que o paciente sente por mim, mas que posição inconsciente está sendo atualizada aqui. A transferência como laboratório do inconsciente. Na vida cotidiana, os padrões inconscientes se repetem sem que o sujeito perceba. Na análise, eles se repetem em um espaço onde podem ser escutados e interpretados. A transferência cria uma situação única. O passado se torna presente, o inconsciente se atualiza, o conflito se encena, o desejo aparece sob forma deslocada. É ali que o sintoma ganha carne. A interpretação na transferência. Interpretar não é dizer: você me vê como seu pai. Isso é explicação psicológica. A interpretação toca o ponto onde o afeto se liga à história. A repetição se torna legível. O sujeito se vê implicado no que vive. A transferência permite que o sujeito não apenas entenda algo, mas experimente sua posição subjetiva em ato. O risco e a potência da transferência. A transferência é poderosa porque mexe com amor, ódio, dependência, medo de abandono, desejo de reconhecimento. É também onde surgem as resistências mais fortes, mas é ali que a mudança é possível, porque o que sempre foi vivido como destino passa a ser visto como estrutura. Conclusão clínica. A transferência é o coração da clínica porque ela transforma a lembrança em experiência atual. Ela revela os modelos inconscientes de relação. Ela faz o passado agir no presente. Ela permite que o sujeito se reconheça em sua repetição. A psicanálise não trata o sujeito fora do laço. Ela trata o sujeito no laço. E o laço analítico é o lugar onde o inconsciente se mostra em ato. O analista não é conselheiro. Freud é extremamente rigoroso nesse ponto. A psicanálise não é sugestão, orientação de vida, aconselhamento, direção moral, pedagogia emocional. Ela é outra coisa. Ela é um dispositivo onde o sujeito pode falar e se confrontar com aquilo que o determina sem saber. Se o analista se coloca como alguém que diz ao paciente o que fazer, ele abandona a posição analítica e ocupa outro lugar, o do mestre, do pai ideal, do educador ou do guia. E isso muda completamente a natureza do trabalho. Porque o analista não pode dizer o que o paciente deve fazer, porque o sofrimento psíquico não vem da falta de informação. O paciente, na maioria das vezes, já sabe racionalmente que aquela relação faz mal, que aquela escolha o prejudica, que aquela culpa é excessiva, que aquele medo é exagerado, e mesmo assim ele repete. Isso mostra algo fundamental. O problema não está no nível do saber consciente, está no nível do desejo inconsciente. Dar o conselho atua no nível do eu, mas o sintoma não nasce no eu.
Ele nasce no conflito entre desejo inconsciente e defesa. O conselho reforça o eu adaptado. A análise escuta o sujeito dividido. Se o analista aconselha, o que acontece? Se o analista diz, você precisa se impor, você tem que sair dessa relação, você deve pensar mais em você, você precisa perdoar, você precisa mudar sua atitude. Ele ocupa o lugar de ideal do eu. O paciente pode obedecer, tentar agradar, se adaptar, mas isso produz submissão ao analista, identificação com o ideal, deslocamento do conflito, não sua elaboração. O sintoma pode até mudar de forma, mas a estrutura inconsciente permanece. A psicanálise não quer adaptação ao ideal do analista. Ela quer que o sujeito se confronte com o seu desejo, não com o desejo do analista. O lugar do analista é o da escuta. Escutar na psicanálise não é passividade, é sustentar um lugar onde o discurso não é moralizado, o sofrimento não é julgado, a fala não é corrigida, o sujeito não é reduzido a diagnóstico. O analista escuta o que o paciente diz, o que ele evita dizer, o que se repete, onde a fala falha, onde surge angústia, onde o afeto não combina com o conteúdo. Ele escuta a divisão do sujeito. O analista não ocupa o lugar do bem. Essa é uma ruptura profunda com outras formas de cuidado. O analista não representa o certo, o saudável, o maduro, o ajustado. Se ele ocupasse esse lugar, a análise viraria moralização disfarçada. O inconsciente, muitas vezes, é atravessado por desejos proibidos, fantasias ambivalentes, ódio e amor misturados, culpa ligada à satisfação, satisfação ligada ao sofrimento. Se o analista julga, o sujeito cala. Se o analista moraliza, o recalque se fortalece. A análise exige um espaço onde o sujeito possa dizer o que não cabe na moral. O que é, então, interpretar? A interpretação não é explicar a vida do paciente, traduzir tudo para a linguagem racional, dar sentido coerente, fazer psicologia didática. A interpretação não organiza o discurso, ela desorganiza certezas. Ela toca um ponto onde o sujeito não sabia que estava implicado. O sintoma se liga ao desejo. A repetição aparece como produção, não destino. Algo da verdade inconsciente se revela. A interpretação não acrescenta saber externo. Ela faz aparecer o saber que o sujeito já produz sem reconhecer. A diferença entre conselho e interpretação. Conselho, diz o que fazer. Interpretação, aponta o que se repete. Conselho, atua no eu. Interpretação, toca o inconsciente. Conselho, reforça o ideal. Interpretação, revela o desejo. Conselho, direciona a vida. Interpretação, desloca a posição subjetiva. Conselho, produz adaptação. Interpretação, produz responsabilização. O conselho responde à pergunta, como devo viver? A interpretação coloca outra pergunta, o que você está fazendo com seu desejo? A ética da posição do analista. Se o analista não aconselha, não dirige e não moraliza, qual é sua função? Ele sustenta um lugar vazio de ideal, para que o sujeito possa falar sem se defender o tempo todo, ouvir o que ele mesmo diz, reconhecer sua repetição, se implicar no que vive, deixar de ser totalmente governado pelo inconsciente. A clínica psicanalítica não é a clínica do bem-estar imediato, ela é a clínica da verdade subjetiva. E a verdade na psicanálise não é a verdade do que é correto, é a verdade do desejo. O analista não é conselheiro porque o sofrimento não nasce da falta de orientação.
o sintoma é produzido inconsciente, é produção inconsciente, o desejo não se resolve por decisão racional, a moral não cura conflito psíquico. O analista ocupa um lugar ético muito específico, não o de quem sabe como o sujeito deve viver, mas o de quem sustenta o espaço onde o sujeito pode descobrir porque vive como vive. A resistência. Uma das descobertas mais importantes de Freud é que o inconsciente não é apenas algo escondido, ele é ativamente mantido fora da consciência. Sempre que o sujeito se aproxima de algo recalcado, um desejo, um afeto, uma lembrança, uma fantasia, surge uma força que impede que isso se torne consciente. Essa força é a resistência. Isso muda completamente a forma de entender o tratamento. A resistência não é falta de vontade, não é preguiça, não é má vontade, não é sabotagem consciente. A resistência é uma função do próprio aparelho psíquico. O recalque não é um evento do passado, ele é um processo em funcionamento contínuo. Ou seja, o mesmo mecanismo que produziu o sintoma é o que resiste à análise. A clínica psicanalítica lida com uma contradição fundamental. O sujeito sofre, mas também se defende de saber por que sofre. Como a resistência aparece na clínica? Ela raramente aparece como recusa direta. Ela é sutil, deslocada, disfarçada. Freud observa que ela se manifesta como esquecimentos casuais, atrasos frequentes, faltas em sessões importantes, mudança de assunto quando algo se aproxima do ponto central, fala excessivamente racional, relatos muito organizados sem afeto, dizer não sei justamente onde algo insiste, desvalorização do tratamento, isso não está ajudando. Tudo isso não é desordem da análise, é um material da análise. Por que o sujeito resiste? Porque o sintoma não é só sofrimento. Ele é também defesa, proteção, solução encontrada pelo psiquismo. O sintoma evita algo pior, uma angústia mais intensa, um conflito mais direto, um desejo que ameaça a imagem que o sujeito tem de si, uma culpa intolerável, uma fantasia proibida. Se o sintoma cai, o conflito aparece de forma mais nua. Então, o psiquismo resiste. O sujeito sofre com o sintoma, mas o sintoma também o protege.